Quem que é Rafaela? Rafaela. E quem que é? É Etiane, é isso? Deus abençoe e sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Eles são bem-vindos, amém, igreja? Então vamos aplaudir a Jesus pela vida delas. Mais sorte, mais sorte. Aleluia. Livro de Números, capítulo 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Vou ler mais uma vez. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Eis que recebi ordem de abençoar, e ele abençoou. E eu não posso reverter ou revogar isso. Amém? O tema que eu quero vos falar nessa noite é o Deus que cancela decretos. O que é decretos? Decretos são palavras lançadas, decretos é um diagnóstico, decretos são maldições, são perdas, são ciclos repetitivos na nossa vida, são situações que parecem não ter mais mudança, não ter mais jeito, já decretou, já era, acabou. É aquele laudo médico, é o famoso testado de óbito, morreu, não tem mais jeito. Então, o Deus que cancela decretos, o Deus que cancela decretos, nos deixou uma manifestação da sua glória através de Balaão. Quem era Balaão? Balaão era um feiticeiro. Balaão, ele servia a outros deuses, mas ele conseguia ouvir Deus. É engraçado que até um feiticeiro consegue ouvir Deus, e tem gente que não consegue ouvir Deus, né? Até o feiticeiro ouve Deus, mas o irmão, o crente não ouve Deus. Sabia que existem coisas para Deus que são inegociáveis? Tem coisas para Deus que não entram em negociação. Senhor, eu vou fazer isso, mas olha, é só uma voltinha. É nessa voltinha que não tem negociação. Deus não negocia a sua palavra, Deus não negocia os seus decretos, Deus não negocia as suas ordens. Sabe aquela história de que Deus fala uma coisa, aí você faz o contrário. Aí você fez uma vez, ficou tudo bem, não aconteceu nada. Eu acho que não foi Deus que falou. Você faz a segunda e fala, não, tudo bem, não aconteceu nada. E você vai fazer a terceira. É aí que o perigo acontece. Porque tem pessoas que pensam assim, olha, Deus falou, mas já passou muito tempo. Então acho que agora ele liberou eu, né, para fazer o que eu quiser da minha vida. Pois é, querido. E são aí que os decretos eles têm mais força. Quando a palavra de Deus ela é ignorada na sua vida. Se o que Deus falou não faz efeito para você, não venha mais aqui. Se o que Deus falou e se o que Deus fala não tem efeito na sua vida, não sirva mais a Deus. Faça qualquer outra coisa. Agora, se você serve a Deus, você tem que se apegar àquilo que Deus falou. A palavra de Deus é inegociável, sabe, pastor Renato? Eu vejo as pessoas tentando negociar a palavra de Deus. Quem sabe? Ora mais uma vez aí. Assim foi com Balaão. Balaque queria Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Aí ele chegou para Balaque e falou assim, amaldiçoa. Balaque vai lá e fala isso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus já liberou a palavra, não tem mais volta. Só que Balaque insistiu. E Balaão, ganancioso, pensando nos benefícios que ele ia receber, ele insistiu com um erro. Não ouvir a voz de Deus é um erro. Não ouvir a voz de Deus, olhe para mim. Fala para quem está do seu lado, não ouvir a voz de Deus é um erro. Agora, olha para o seu irmão e diga, o que foi que Deus mandou você não fazer? E você fez.
Nenhum decreto, ele permanece diante da palavra de Deus, seja qual for. A palavra de Deus, ela é poderosa para mudar a história. O homem da terra, ele pode escrever uma sentença contra você, mas Deus, ele pode escrever uma nova história na sua vida. A minha pergunta é: você quer viver uma nova história ou não? Tem uma canção antiga, bem antiga, que fala assim: essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Nem sempre aquilo que te traz paz, aparentemente, é para você fazer. Eu estou em paz. Estou em paz. Isso não é sinal de que Deus mandou você fazer. Isso não é sinal de que Deus quer que você faça. Estar em paz não significa estar tudo bem. Porque existe a paz falsa. Existe aquela paz que você acha assim: não, eles não vão atacar mais, e eles estão se levantando, vindo para o outro lado. Os inimigos de Israel, eles sempre fizeram isso. Quando Israel afrouxava, relaxava, eles iam pelas costas e pegavam Israel. A minha pergunta para você é essa: essa paz que você sente em sua alma, será que está tudo bem mesmo? Será que é isso que Deus quer para a sua vida? Ou será que você está simplesmente ignorando a palavra de Deus na sua vida? Porque todas as vezes que eu ignoro a palavra de Deus, eu permito que os decretos do inferno aconteçam na minha vida. E eu quero falar sobre o Deus que cancela decretos. E a primeira coisa que eu quero falar sobre um decreto chamado decreto de morte. O que é um decreto de morte? Decreto de morte é uma sentença irrevogável. É como aconteceu em Isaías capítulo 38, do versículo 1 ao 5. Coloca aí para mim, por favor. Isaías 38, do 1 ao 5. Quem tem Bíblia, pega a sua Bíblia. Naqueles dias esteve Ezequias enfermo, à beira da morte. E Isaías o profeta, o filho de Amós, veio até ele e lhe disse: assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, pois tu morrerás e não viverás. Sabe o que é um profeta chegar diante de um rei e dizer para ele assim: ó, arruma a tua casa, que você vai morrer e você não vai viver. Queridos, olha a sequência. Então Ezequias virou a face em direção ao muro e orou ao Senhor. E disse: lembra agora, ó Senhor, eu te suplico, como eu tenho andado perante ti em verdade e em perfeito coração. E tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou profundamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo o quê? Vai e diga a Ezequias. Isaías já tinha saído da presença de Ezequias. Ele já estava saindo do palácio. Deus fala: Ezequias, faz o contorno, volta lá de novo e diga para Ezequias assim: eu ouvi a tua oração. Eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E por causa disso eu te acrescento mais 15 anos. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Quando Deus ordenou que o decreto fosse dado sobre a casa de Ezequias, foi uma sentença anunciada não pelo homem, foi pelo próprio Deus. Isso mostra que até mesmo sentenças que são criadas pelo próprio Deus, elas podem ser revogadas. Mas como elas são revogadas? Quando ele orou, quando ele chorou, quando ele foi verdadeiro com Deus. Quando você se volta para o Senhor, aí os pregadores dizem: mas os 15 anos de Ezequias não foram tudo isso, teve um monte de coisa que aconteceu. Querido, deixa eu te falar uma coisa: a sequência após decreto é você que vai saber o que você vai fazer.
Deus não é responsável pelos seus erros. Melhor ter morrido. Não, Deus tinha os seus planos. O propósito de Deus não era dar 15 anos ruim, não, o propósito de Deus era dar 15 anos bons, mas a decisão está no homem. O que pode cancelar um decreto de morte não é um médico, não é um remédio. O que faz com que o decreto de morte seja cancelado é um coração arrependido e voltado para Deus. Lá em Crônicas fala: se eu disser a uma cidade que vou destruí-la, derribá-la, arruinar, e se essa tal nação se converter a mim, eu também me arrependerei do mal que lhe faria. A conversão é o arrependimento. Gente, nós temos que nos voltarmos para o Senhor. Lá em Oséias, se eu não me engano, é 6:3 que fala: voltemos para o Senhor. É isso mesmo? Vem para mim aí, por favor, acho que é isso. A gente já confere aqui. Oséias, eu acho que é 3. Engasguei. Verso 1, deixa eu ver. Eu vou achar na minha Bíblia. Oséias 1, o quê? Achou aí? 3:3 é conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, né? Oséias o quê? 1:3, é isso? Me ajuda aí, pastor. Rapidinho. 6:1. Mas ela colocou ali, não deu? Coloca aí para mim, para nós lermos. Aleluia, Jesus. 6:1. Obrigado, Rodrigo. Ele está ligado, né? Vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas é Ele que cura. Ele feriu e é Ele que ata a ferida. A única pessoa que é capaz de curar feridas é Deus. A única pessoa que é capaz de resolver o seu problema é Deus. Nós temos que voltar para Deus. A única coisa que cancela uma ação ou um decreto de morte é você ter um coração arrependido. Porque aquilo que foi declarado que é o fim na sua vida, que não tem mais jeito, Deus quer transformar num grande testemunho. Deus quer transformar numa grande obra. Mas para que esta obra seja realizada, é necessário nós termos um coração aquebrantado e contrito. A única coisa que Deus não despreza é um coração aquebrantado e contrito. Deus disse para Ezequias: Ezequias, eu ouvi a tua oração. Isso é muito forte. O mesmo Deus que dispõe em ordem a sua casa, que você vai morrer, Ele diz assim: ó, eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, vou te acrescentar mais 15 anos. Talvez existam situações na sua vida que é como um decreto de morte, e você está buscando uma revogação, dizendo: Senhor, revoga isso. E Deus está dizendo assim: eu ouvi a tua oração, eu ouvi a tua oração, e agora, para que seja revogado, é simples. Você vai viver mais 15 anos, viva da melhor forma que você puder. A decisão de receber a liberação de Deus está em nós. Então Deus é um Deus que cancela decreto. Mas para que os decretos sejam cancelados, um deles, que é o de morte, tem que ter arrependimento, tem que ter oração, tem que ter choro. Deus está dizendo que não chegou o fim para você ainda. Existe um outro decreto que chama decreto de praga e destruição. E Deus é o único que cancela isso. Lá em Êxodo 32, verso 11 e 14, quando Israel pecou, aconteceu algo que veio um decreto de juízo.
Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, por que a tua ira se acendeu contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e com a mão forte? Por que fariam os egípcios e diriam: para o mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Desvia-te da tua ardente ira e arrependa-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, Isaque, Israel e seus servos, aos quais juraste por ti mesmo, e disseste: multiplicarei a sua semente como a estrela do céu, e toda esta terra de que falei darei a vossa semente, e eles herdarão eles herdarão para sempre. E o Senhor o quê? Arrependeu-se. Aqui diz desistiu, e outra tradução fala arrependeu-se. Na verdade, essa palavra para Deus, ela não existe. Arrepender para Deus não existe. Existe para nós. Para nós existe, mas para Deus não. Para Deus, Ele repensou, calculou e efetuou segundo a sua boa e perfeita vontade. Eu quero dizer uma coisa para você. Talvez houve um decreto de praga, ó, vai acabar com tudo, vai destruir tudo. Mas Deus, nesta noite, Ele está dizendo que por causa de uma oração, por causa de um clamor, Ele está revertendo o juízo que vos era contrário. Aquilo que veio para te matar não vai achar espaço mais na sua vida, porque o Deus que cancela decreto, Ele está cancelando esse decreto hoje. Mas o que faz isso, pastor? É intercessão, é oração. Oração muda ambiente, oração muda lugar, oração interrompe sentença. O que está faltando para você é uma vida de oração. Você já não ora mais, você já não tem mais uma vida constante com Deus, você se esqueceu de orar. Orar é segundo plano. Você não quer mais se colocar na brecha, você não quer mais se propor para fazer o que tem que ser feito. Eu faço a minha parte, você faz a sua, irmão. Eu faço a minha, e se eu tiver que fazer a sua, eu vou fazer a sua também. Não é porque você não está fazendo a sua parte que eu vou deixar o barco afundar. Você faz a sua, eu faço a minha. Que isso? Aí tu deixa o barco afundar então. O barco afunda. Nós temos que rever na nossa vida. Não pode, existe uma praga, existe uma palavra, existe um decreto, existe uma destruição que está por chegar. A única forma de nós mudarmos isso é como? Em oração. É em fervente oração, em fervente busca, nós mudaremos isso. Não existe outro meio, não tem outro jeito, se nós não voltarmos para Deus, se nós não buscarmos o Senhor. Deus quer cancelar esse decreto de destruição na sua vida. Sabe qual é a minha indignação? É que o decreto está ali, o cara está viajando. Tem um decreto, você viu? Falou que vai acabar com você, a praga está aí. Você está todo, não quer orar, não quer buscar, não quer ser fiel, quer viver de uma forma. Escute, existem muitos pródigos aqui. Existem muitos pródigos aqui. Sabe por quê? Quer viver dissolutamente, de qualquer jeito. E eles acham que viver de qualquer jeito, Deus vai receber. Deus não recebe o que é de qualquer jeito. No entanto, a palavra de Deus, através de Elias, é essa. Eu estava falando com Deus, deitado da minha cama essa noite, e Ele falava comigo exatamente isso. Olha, a decisão do povo é escolher, pois, a quem querer servir, ou a Deus, ou a Baal. A decisão é sua. Não, eu quero os dois não cabem no mesmo espaço. Você tem que tomar uma decisão. Irmão,
hoje é um bando de crente de fraco, bola murcha, crente de metigela. Desculpa se a palavra parece que, mas é a realidade, você entender de forma mais fácil. O crente passa um vento, passa qualquer palavra já, você viu qualquer coisa, olha, o fulano falou isso, eu acho que ele não sabe ouvir a voz de Deus. Ele não sabe entender o que Deus está falando. Deus fala, ó, eu vou te dar, eu vou te abençoar. Ele fala, então eu vou sentar e vou esperar. Escuta, muitos processos na sua vida desaceleraram por causa da maneira que você está vivendo. Não pode, meu querido. O bispo, o Salmo 1 é claro. Ele diz o quê? O homem não se assenta onde? Roda de escarnecedor. Sentou em roda de escarnecedor? Vai contra aquilo que a palavra de Deus diz. Sim ou não, igreja? Pior de tudo é que às vezes essas rodas acontecem dentro da sua casa. Essas rodas acontecem, sabe? Vamos escolher alguém para falar hoje. Vamos falar do bispo. Ó, o bispo, e aí assim vai. Existe um decreto de destruição contra a igreja, contra a minha vida, contra a sua vida. Existe uma palavra que quer acabar com a gente, mas você acha que o diabo está feliz? Deus fala assim, ó, vocês vão crescer. O que o diabo faz? Não, vou impedir isso aí, vou deixar isso acontecer. Aí o crente desmantelado da cabeça age como ele quer. E depois começa a murmurar contra Deus, como se Deus fosse culpado. Pastor, eu estou a ponto de arrumar minhas coisas e ir embora. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se verdadeiramente é isso que você quer, tchau. Agora, se você quer ser vencedor, espera e você vai ver o que Deus vai fazer. Para de ser esse crente bola murcha. Ou faz 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Só está fazendo esse tempo todo por causa dessas viravoltas que você faz. Creia de todo o seu coração que Deus é o Deus que cancela a praga. Existe um decreto muito terrível. Esse decreto, ele acaba com as pessoas. Se chama decreto de esterilidade. O decreto de esterilidade, ele é tão sério porque ele faz com que não haja produção, que não seja produtivo. E não tem nada pior do que uma casa que não seja produtiva. Não existe nada pior de uma casa que não traga respostas. Então, em 1 Samuel capítulo 1, conta a história de uma mulher chamada Ana. Eu não vou ler não, só para você saber. Ana carregava o quê? Carregava o peso de uma esterilidade, o peso de uma mulher que era a mulher do seu marido. Seu marido tinha 2 mulheres. Uma ele tinha porque ele precisava ter filhos, e a Ana ele amava, mas a Ana era estéril. A esterilidade acabava com Ana. A esterilidade machucava a Ana, feria a Ana. E Ana falava, Senhor, lembra? Lá no pé do templo, Senhor, com lágrimas, humilhada. Ela dizia, me ouça, Deus. Se tu deres, ela faz um voto, se tu deres a tua serva um filho, eu te darei ao Senhor. Irmão, quando a sua oração, ela se alinha ao propósito de Deus, o céu abre. Você não entendeu? Quando a sua oração se alinha ao propósito de Deus, o céu abre. Quando ela diz para Deus, Deus, eu quero um filho, e se me der varão, ele vai ser seu. Deus falava assim, eu quero um profeta, então toma, Ana, receba. E aí o que acontece? O que parecia ser improdutivo começa a mudar de figura. Por quê? Porque Deus está preparando um caminho novo, onde não tinha nem estrada, irmão. Ele é especialista nisso. Quanto tempo você está sem produzir? Talvez sua vida financeira não está produzindo, talvez sua casa não produz,
Talvez o seu relacionamento não está produzindo. O que não está produzindo na sua vida? Vamos diagnosticar o problema. Quando nós recorremos ao Senhor, nós não precisamos diagnosticar onde está o problema. Nós vamos àquele que resolve todo o problema. Você entendeu que você tem que entender que para você chegar naquilo que Deus quer, o seu propósito tem que se alinhar ao propósito de Deus. Deus cancela decretos, Deus cancela a palavra de maldição. Olha só, o lugar das lágrimas de Ana virou o lugar da promessa, nasceu Samuel. Deus vai fazer na sua vida, mas o problema é que você não está vendo Deus fazer como você quer, mas Ele está fazendo. A Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito, a sua palavra é poder. Deus sabe como agir, Deus sabe como fazer, Deus sabe como trabalhar, Deus sabe como operar. A questão é que você precisa deixar Deus fazer. O grande problema de Israel é que eles saíram do Egito com uma palavra liberada, mas ao caminhar para a terra prometida, eles queriam voltar para o Egito, e aí a palavra que foi liberada se torna improdutiva. E aí eles começam a viver o quê? Do deserto. Deus está cancelando hoje, nesta noite, o decreto da esterilidade da sua vida. Toda a área estéril da sua vida que não estava produzindo, nesta noite, Deus está liberando. Eu não sei se você está crendo no que eu estou pregando, mas Deus está liberando a vitória, o milagre que você precisa nesta noite. Outro decreto que Deus está cancelando é o decreto de escravidão. Êxodo 14, essa aí eu quero ler, verso 13 e 14. E Moisés disse ao povo: não temais, aquietai-vos e veja a salvação do Senhor, que Ele hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor lutará por vós e tereis paz. Em outra versão fala: calai-vos e sabeis que o Senhor é Deus. Então vamos lá. O que acontece aqui? Quando o povo sai da terra do Egito e está indo para atravessar o mar está fechado na frente dele, o faraó vem atrás. Sabia que o inimigo, ele nunca vai ficar satisfeito em saber que você venceu, saiu daquilo que você estava vivendo e foi viver uma vida diferente? Ele quer que você fique preso a ele. Ele quer falar: não, está preso. Tá vendo? Vai ficar aqui amarrado. Sair da escravidão é uma decisão pessoal, irmão. Deus não te fez escravo. Mas se você quer ser escravo, você tomou a decisão, não foi Deus. Foi você. Deus quer mudar a história da sua vida, mas para que essa história seja transformada, só depende de você. Há poucos minutos eu falei uma coisa e eu volto a dizer: quando Israel saiu da terra do Egito e se encontrou diante do mar fechado, não tinha saída. A saída era ou volta para trás ou morre. Mas o que foi que Deus fez? Deus é especialista em abrir caminho onde não há caminho. A Bíblia diz que Deus abriu o mar. Querido, talvez o mar está travando o seu caminho. Sabe uma coisa que é muito louca de se entender? É que Deus não precisa de condições. Deus não precisa de condições favoráveis para cumprir a sua palavra. Deus não precisa de ajuda para cumprir aquilo que Ele disse. Deus não precisa, Deus é Deus. O mar parecia ser o fim. Não tem mais jeito, não tem mais como. Mas o Deus que muda a história
Ele abriu o caminho do impossível. Eu estou dizendo que nesta noite Deus está abrindo o caminho do impossível na sua vida. Talvez o mar está fechado, você está falando, meu Deus, está fechado, eu já não sei mais o que fazer. E o Senhor disse para você, ei, não temas. Volta para mim o verso 3. Volta para mim o verso 3. Não temais, aquietai-vos e vede a salvação do Senhor. Por que aquietar, irmão? Porque a ânsia, ou a ansiedade, o desespero, só atrapalha os processos de Deus. No desespero você perdeu o seu carro. No desespero você perdeu sua casa. No desespero você perdeu seus filhos. No desespero você perdeu tudo. Não dá, irmã Thalita, para você agir de forma desesperada. Você trabalha no comércio lá, não é? Imagina um dia que a venda não é boa. Você pega e fala, a partir de agora tudo vai sair pela metade do preço. Qual é o lucro que você vai ter nisso? Nenhum. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Então eu vou te explicar. Deus está dizendo assim, não adianta você baixar o seu preço. Seu preço é importante. Vou falar mais uma vez. Deus está dizendo para você, não adianta você abaixar o seu preço, não é isso. As pessoas não estão indo atrás de você, não é por causa do preço. Não, a questão não está no preço, no valor que está sendo cobrado. Quem está me entendendo, diga amém, não é possível. O que está fazendo com que você não receba a palavra de Deus é essa inquietação da sua alma, é esse desespero, é esse agir sem a palavra de Deus, agir sem ouvir Deus. Não, porque eu quero, vou lá e faço. Porque tem que ser do meu jeito. Deus é especialista em abrir caminho onde não há caminho. Então não se desespere, não se aterrorize, não queira agir de forma consequente. Toda ação inconsequente vai causar transtornos terríveis. Para ouvir Deus. Você já parou para ouvir Deus? Senhor, o que o Senhor quer? Não, eu vou fazer do meu jeito, eu vou lá, chuto o pau da barraca, já resolvo, já. E aí, o que resolveu? Não resolveu nada. Quem está ouvindo, diga amém. Existe um decreto, e esse decreto aqui é um decreto que muita gente aqui está passando, mas muitos mesmo, que chama decreto da vergonha. O decreto da vergonha é, você tem que ser humilhado. Você tem que ser pisado. É isso que você merece. Muita gente viu o pródigo, talvez a ponto de comer as comidas dos porcos, e andaram com ele, viveram um tempo bom com ele, mas quando ele viu naquela condição, falou assim, ó, é isso que você merece. O decreto da vergonha é tão terrível, e ele gosta de acompanhar crente, irmão. Crente é acompanhar demais pelo decreto da vergonha. E olha só, em Gênesis capítulo 50, verso 20, nós vamos ver algo sobre o decreto da vergonha. Coloca para mim. Mas quanto a vós intentaste o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem, para fazer como é neste dia, para salvar muitas pessoas com vida. Então José, ele chega no auge. Ele fala, vocês decretaram a vergonha para mim. Ele fala para os seus irmãos, mas Deus preparou eu para esse dia. O decreto da vergonha na sua vida está caindo por terra nessa noite. Sabe aquela vergonha de você não conseguir pagar a água, não pagar a luz? Sabe aquela vergonha de você não conseguir pagar as suas contas? Sabe aquela vergonha de você não conseguir contribuir? Sabe aquela vergonha de você não ter dinheiro para comprar para os seus filhos? Sabe aquela... Deus está cancelando o decreto da vergonha nesta noite. Eu vou repetir para você. Deus está cancelando o decreto da vergonha na sua vida nesta noite. Chega de ser humilhado. Chega de ser pisado.
Chega das pessoas ficarem falando para você, ó, tá vendo? Você depende dos outros. Você depende de cartão de crédito dos outros. Você depende do nome do fulano. Você fala, tá vendo? Você nem nome tem. Olha, o decreto da vergonha na sua vida está sendo cancelado nesta noite. A injustiça, meu irmão, nunca consegue impedir os planos de Deus. Talvez alguém tratou com você com injustiça e não pensa que vai prevalecer. Chega de viver o decreto da vergonha. Talvez a vergonha na sua vida é um relacionamento. Talvez o decreto da vergonha na sua vida é um casamento falido. Aí vem alguém e fala assim, é isso mesmo, tá vendo? Sabia que não ia dar certo. O decreto da vergonha está caindo por terra nesta noite. Manda, meu irmão, o diabo correr. Eu sempre gosto de citar algumas coisas que pode agregar aqui para nós. Tem um filme, que é o filme, aquele filme daquela mulher que ora. Como é que é o nome daquele filme mesmo? Tudo bem, guarde aqui essas coisas. O filme diz que havia uma mulher, que ela estava, uma senhora que orientava uma outra mulher, que estava passando por um processo difícil no casamento. Qual que era o processo difícil? Preste atenção, preste atenção. O processo difícil que ela estava passando era que o marido estava totalmente transtornado, dono de si, vivendo de forma tudo errada. E aí ele começou a preparar uma traição. E quando aquela moça chegou no auge do desespero, ela chegou àquela senhora e disse, olha, já não sei mais o que fazer. Aquela senhora falou assim, faz o seguinte, prepara na sua casa um quarto de guerra, um quarto de oração. Legal. Quando ela foi orar, ela sentiu um negócio dentro dela. Ela se levantou e começou a dizer, Satanás, solta o meu marido, sai da minha... Ela começou a andar. Eu me lembro um dia que eu estava em casa e um demônio tentou entrar dentro de casa. Eu saí orando, era de madrugada, era tarde já da noite. Eu saí orando e abri até a porta, disse, saia. Aí a minha esposa começou a rir, as crianças, tem que abrir a porta para o demônio sair, né? Mas esse ato, essa expressão saia, mostra que quem está na autoridade sou eu. Quando aquela mulher estava orando e disse Satanás, o marido estava perto de cometer o ato. Já estava no quarto, estava tudo preparado, o ambiente preparado. Ele começou a passar mal, ele começou a vomitar, ele começou a sentir náusea, o negócio começou a acontecer. Olha o que a oração faz, olha como a oração movimenta, olha como a oração mexe. E sabe qual foi o resultado? Aquele homem não conseguiu, naquele dia, cometer o que ele ia fazer. Por quê? Porque o poder de uma pessoa, de uma mulher que ora. Uma mulher que ora, ela consegue movimentar o reino espiritual com a sua oração. Eu não sei o que Deus tem com as mulheres. Sinceridade, não sei. Mas tem uns negócios com as mulheres que mulher ora, Deus responde. Eu achava que as irmãs iam gostar mais disso, de ouvir isso mesmo. Eu achava. Não, é verdade, eu não sei o que Deus tem com mulher. Mulher ora e Deus fala, toma. O homem fica orando, acho que é tratamento. Não sei, hã? Muito obrigado. Sua mulher não tem vergonha de se expor, olha só. O homem tem, né? O homem é tudo quadrado. Meu querido, sabe quem está na autoridade lá da tua casa? É você.
Sabe quem está com a autoridade lá dentro no meio da tua família? É você. E o que você está esperando? Mas sabe qual é o seu problema? Você começa. Aí você não vê o efeito na hora, você para. Quando uma pessoa vai tomar antibiótico, quantos dias demora para o antibiótico fazer efeito? Quanto? 7 a 10 dias. Alguns falam que com 3. Mas o efeito vem mesmo depois de 7 dias, 10 dias, que você vai ver a recuperação total praticamente. A pessoa quer do ato, sabe? Irmão, tem coisa, está inflamado há muito tempo isso aí. Não é de agora. Então não é uma coisa que está aqui e aconteceu agora. Você permitiu na sua vida. Agora você tem que retomar a autoridade. Se você não tomar a autoridade, o diabo vai tomar para ele. Agora a decisão é sua. José viveu o auge da vergonha, o auge da destruição. Eu quero dizer uma coisa para você. Lá naquele lugar que tentaram diminuir, te fazer vergonha, te humilhar, Deus está te levantando. E as mesmas pessoas que olharam para você e fizeram tudo isso com você, Deus te colocará na frente deles com honra, para eles entenderem e ver a glória de Deus na sua vida. No livro de Esther, a Bíblia diz que Mardoqueu, ele descobre que havia um intento contra os judeus. Ele vai até a Esther e diz: olha, Esther, está acontecendo isso. Esther, a princípio, ela não toma a luta. Ele fala: mas Deus te colocou nessa posição para isso. Aí ela toma para si. Quando ela apresenta a Ramã, Ramã já tinha a forca preparada para matar Mardoqueu. Talvez já tinha uma forca preparadinha para você se acabar, para destruir você. Mas o Deus que muda decretos, Ele está dizendo para você: não haverá mais vergonha, mas você recebe dupla honra nesta noite. Agora eu quero o último decreto para eu encerrar a mensagem dessa noite. Chama decreto da derrota. Repita comigo: Deus está cancelando o decreto da derrota na minha vida. Você crê? Crê mesmo? Em 1 Samuel capítulo 17, 1 Samuel 17, Israel está no auge de uma batalha contra os filisteus. Os filisteus pegam um homem chamado Golias, um gigante. Ele diz assim: ó, vai ficar mais fácil para vocês, que se não é pegar vocês, Israel, a gente vai acabar com vocês. Nós temos aqui o Golias. Prepara um homem para lutar contra Golias. Se vocês vencerem o Golias, nós te serviremos. E se Golias te vencer, vocês nos servirão. Olha só. Sabe o que o povo de Israel fez quando eles ouviram esse decreto? Estou acabando, por favor. Decreto da derrota. Eles morreram de medo. Eles morreram de medo. Eu estava sentado do lado de um senhor agora, sexta-feira, e eu perguntei para ele: tá tudo bem com o senhor? Ele falou assim: eu só estou com um tumor na cabeça. Estou agora com dor porque eu estou com pedras na vesícula. E eu fui diagnosticado com câncer na próstata. Só isso. Mãe, o homem estava calmo, sereno e tranquilo. Ele falou: mas um dia esse diagnóstico mudou. Eu não sei o que aconteceu, que apareceu de novo alguma mudança, mas para mim isso aí não vai dar em nada. Ele estava convicto de que ele iria resolver o problema. Nós que conhecemos a palavra de Deus, se você recebe um decreto desse, irmão, você já se mata. Você já entra debaixo da coberta e fala: morri. Não acabou.
entendeu, Marci? Não acabou. Eles falaram por aí, que o negócio já era, já terminou, não tem mais jeito, que é o fim. Mas o Deus que muda decretos, Ele está dizendo para você, o decreto da derrota está sendo cancelado hoje. Golias tinha tamanho, Golias tinha arma, Golias tinha experiência. Golias tinha tamanho, tinha arma e... Mais uma vez, Golias tinha tamanho. Mais uma vez, Golias tinha o quê? Davi tinha uma promessa. Não importa o que o teu adversário tenha contra você. Se ele tem tamanho, se ele tem arma, se ele tem experiência, se ele é isso ou se ele é aquilo. Importa o Deus que você serve. Porque aquilo que para você, alguém está dizendo assim, ó, acabou, é o fim. Deus está dizendo para você, a batalha será vencida, porque sobre a sua vida existe uma promessa. Olhe para quem está do teu lado e diga, o tamanho do gigante não determina o tamanho do Deus que luta por você. Aquilo que se levantou para te intimidar, aquilo que se levantou para dizer assim, ó, eu vou te arrebentar, eu vou acabar com você, aquilo que veio para destruir você, Deus está dizendo assim, ó, Colossenses 2,14, todo o escrito de dívida que tinha